como é que a coisa funciona, como é que a realidade da arqueologia de fato se dá. O que a gente tem? A escavação propriamente dita, e aliás uma coisa interessante, quando vai se escavar uma cidade, claro, não se escava tudo, é impossível. A cidade de Éfeso, por exemplo, que é um dos lugares mais espetaculares de ser visitado na região romana antiga, é uma cidade que tinha uma população de 250 mil habitantes. Você imagina só um negócio desse? E o que o pessoal escava? Escava os, vamos falar na linguagem ludovicense, escava o centro histórico. Escava a parte principal dos edifícios públicos, onde é que está o palácio, onde é que está o estádio, onde é que está aí alguma coisa que está ligada ao governo, onde é que tem uma espécie de Odeon, esses edifícios, as ruas principais. A cidade romana tinha a famosa rua principal chamada Cardo Romano. Então, eles escavam aproximadamente 20 a 25% da cidade. Por quê? Porque se eles forem escavar em tudo quanto é lugar, eles vão achar um monte de casa pequena igual. E essas casas pequenas iguais só vão ter coisas do cotidiano. E talvez nem tenham, talvez já tenham sido destruídas. Então, eles procuram os lugares que são mais significativos e que podem ter documentos e informação sobre a realidade do mundo antigo. Então, eles começam a escavação, trabalham, definindo, nós vamos escavar daqui até ali, essa é a área, tem todo um procedimento. O que é encontrado deve ser devidamente registrado, existe uma publicação assim, de cada coisa, devidamente medida, pesada, avaliada, e aí nós temos o momento da decifração e da interpretação dos dados. E o que a gente precisa entender? Como é que a gente sabe que num lugar ou outro a gente vai achar alguma coisa que deve ser escavada? Claro que nós temos informações históricas antigas, da Bíblia e de outros livros. Por exemplo, na história do Novo Testamento tem muita coisa interessante de um autor chamado Flávio Joséfo. Mas a lógica é a seguinte: o mundo antigo ele tem rotas de comércio, estradas principais. Na terra de Israel, está mencionado em Isaías 9, verso 2, existia um lugar chamado Caminho do Mar. Os romanos chamavam isso de Via Maris. Do outro lado, tinha o Caminho dos Reis, na região da Transjordânia, antiga terra dos Moabitas e Amonitas, e também Edomitas. O que a gente vai ver? Só pode ter uma cidade onde tem água, porque ninguém vai conseguir viver sem água. Então o pessoal, olha, opa, se aqui tem água, esse lugar é possível que, de fato, seja um lugar onde foi feita uma habitação. Segundo, terra para plantio. O lugar é fértil, porque como é que uma população vai ficar num lugar? Por exemplo, você chega em Israel, olha o detalhe da Bíblia. A Bíblia é show de bola. Quando ela fala do reino dividido, diz que o reino, ele se estende de Dan até, quem é que sabe? Berseba. Essa é a referência, porque você chega em Berseba, olha para frente, não tem mais nada, é só deserto bravo, deserto pauleira, negócio terrível. Então, ali está o limite, porque Berseba tem poço de água, Berseba tem, ali é possível encontrar um mínimo de fertilidade de água, para ter terra para plantio. O lugar está numa rota de comércio, e o lugar tem condição de ter o quê? Defesa de ataque, e especialmente ligado à defesa, as cidades mais antigas ficavam em lugares mais altos. Por quê? Porque você está na parte de cima, a pessoa vem atacar, você joga coisa em cima dela. Você ficar no buraco lá embaixo, a pessoa vem te atacar, você desaparece. Então, esses elementos são fundamentais para a gente poder caminhar. Aí, como é que a coisa funciona nesse processo todo? Os arqueólogos vão estudar um lugar, eles têm o que a gente chama de uma base teórica, um ponto de referência, como qualquer procedimento científico. Eles desenvolvem ali a metodologia adequada.
E aqui é interessante, sabe por quê? Por exemplo, fazer arqueologia no Brasil é totalmente diferente do que fazer na terra de Israel. Fazer arqueologia do período romano, por exemplo, na Europa Central, é totalmente diferente de que fazer arqueologia no Egito ou em Israel. Por quê? Porque são épocas distintas, com perfis diferentes. Vocês vão ver o detalhe disso agora, quando a gente for estudar já a questão do chamado tel, do morro artificial, deixado como referência de cidade. Aí a abordagem técnica específica em função daquela metodologia definida, e se estabelece o enfoque organizacional e o trabalho analítico daquilo que é desenvolvido, finalmente a publicação da pesquisa. Então você encontra um livrão desse tamanho, onde um trabalho técnico do arqueólogo-chefe define todos esses procedimentos, e tudo que é encontrado e analisado com o resultado daquilo que foi estudado naquele contexto. E aí a gente chega naquilo que é uma das mais importantes referências arqueológicas dentro do universo bíblico, que é chamado de tel. O que quer dizer tel? Tel significa um morro artificial. A palavra quer dizer colina, literalmente. Você tem uma cidade chamada Tel Aviv, literalmente colina da primavera. Então, o morro artificial criado pela ocupação humana acontecia por quê? Mundo antigo, especialmente em Israel, mas também região próxima, é um lugar muito cheio de pedras, rochas basálticas, magmáticas ao norte, rochas calcárias mais ao sul. O que o pessoal faz? Constrói tudo com pedra. Está lá. Aí, quando vem o inimigo e conquista, ele derruba aquelas pedras e faz o quê? Constrói em cima. A gente anda por Jerusalém e a primeira pergunta que o pessoal faz é: escuta, professor Saião, nós estamos andando mesmo na via dolorosa? Foi por aqui que Jesus andou quando ele levou a cruz? Qual que é a resposta? Sim e não. Como é que é? Por que sim, por que não? Sim, porque, de acordo com a descrição e da expectativa que se tinha de Jerusalém romana, aquele era o caminho. Qual é o problema? 4, 5 metros para baixo, porque a cidade foi conquistada e destruída mais de 100 vezes. O pessoal conquista, constrói em cima, conquista, constrói em cima, e vai aumentando. Então você está. Uma das cidades muito importantes do reino de Salomão, conforme o registro de 1 Reis, capítulo 9, verso 15, é a cidade de Megido, juntamente com Gezer e Hazor, ou Hatzor. Essa cidade, que vocês podem ver aqui, ó, vamos ver se amanhã a gente mostra um pouquinho mais de Megido. Ela é a cidade que deu origem ao famoso Armagedon, a montanha de Megido. Sabe o que tem em Megido? 20 cidades, uma em cima da outra. Interessante, quando você vê, você fala, ó, aquele ali é um altar cananita de 2.300 a.C. Ali tem restos de palácios assírios, século VIII a.C. Aqui, provavelmente, são estábulos da época do rei Salomão. Se não for do Salomão, é do rei Onri. Quem é o rei Onri? O rato roeu a roupa do rei Onri? Não, o rei Onri era o pai de Acabe. Mas quem é o Acabe? Bom, Acabe com isso, passe a estudar que você vai descobrir. Vamos lá. Aí você tem Megido, Berseba e Hazor, aqui é o Gael Yadin, o famoso arqueólogo, e que mostra o que é um tel. Então vamos ver como é que funciona. Os estudiosos então começam a trabalhar para fazer essa pesquisa arqueológica, né? Eles fazem o planejamento e pegam a região e começam a analisar, especialmente com o trabalho do agrimensor, para delimitar aí especificamente até onde vai essa pesquisa. E aí, uma vez que esse espaço esteja devidamente delimitado, a área a ser trabalhada e pesquisada é uma área que vai ser dividida em quadrados específicos,
que vocês vão entender um pouquinho mais na sequência aí, na própria escavação. O que se faz? O sítio arqueológico é dividido, isso pode variar um pouco, dependendo do sítio, mas como um parâmetro fundamental, ele é dividido em 5 metros de cada lado, formando uma espécie de grade. Mas se coloca entre, né, as divisões uma mureta de terra, que é chamada de balque, com cerca de 1 metro de largura, e elas permitem, então, a comparação dos objetos encontrados em diferentes camadas, bem como entre os vários quadrados da escavação. O pessoal, o que faz? Divide o terreno, e aí eles colocam números e letras. Por exemplo, A1, B4, C5. Quando se mexe no lugar e se tira alguma coisa, escuta, esse pedaço de cerâmica com uma inscrição, foi encontrado onde? Então eles vão dizer, esse aqui é a escavação de Hazor, a localidade tal foi achado, a peça vai chamar C5, porque foi encontrada no espaço delimitado C5, e é interessante, a gente estava, por exemplo, fazendo essa escavação dentro da caverna, numa das cavernas de Telmarecha, e chegou a um lugar, um pessoal que estava com a gente, começou a achar um monte de osso, acha um osso aqui, acha o outro, aí imediatamente o arqueólogo falou, ele achou a cozinha, claro, porque ele começou a achar pedaço de cerâmica, que são de potes, ou de canecas antigas, e osso de ave, osso de bicho, que alguém ali, né? E inclusive foi interessante que logo começou a achar pedaço de carvão, ali estava o forno, então a gente sabia que estava numa cozinha de uma habitação de 300 a.C., de um lugar da época da presença grega na região, na verdade 300 a 200, aí no período depois da morte de Alexandre, quando a região é dominada pelos Seleucidas, conforme a história. E aí você pode ver, está vendo a divisão, é uma espécie de margem, uma viga que é colocada, e aquilo que é encontrado vai sendo separado para ser devidamente estudado. Agora, a coisa é tão maluca que a gente não faz ideia, porque, na verdade, para você ter uma ideia, o ano passado, uma excursão de uma escola na Galileia, uma menina de 9 anos chutou um negócio, era um objeto egípcio de 3.000 anos, simples assim. É muita coisa. Ano passado, ou melhor, desculpa, esse ano ainda foi achado um anel com o nome de Pilatos. Há 50 anos atrás, o pessoal dizia, não, Pilatos não existiu, isso é invenção do Novo Testamento, não foi achado nenhum documento em Roma que fala de Pilatos. Aí eles acharam, especificamente em 1961, numa placa que estava invertida, o pessoal foi construir o teatro de Cesareia, reformar, pegou a placa e botou lá, como se fosse uma das partes, viraram a placa, estava escrito o nome de Pilatos, e o nome do imperador Tibério. Tibério foi imperador do ano 14 até o ano 37, então isso é da época de Jesus mesmo, e o nome de Pilatos está lá como o nome do governador da Judéia. Aí o pessoal deixou de brincadeira de mau gosto, e se achou pouco, então o ano passado, começo desse ano, acharam o Pilatos, um anel com o nome dele. Interessantíssimo isso. Aí, o que a gente tem? Olha lá, o trabalho de escavação se faz. Todo artigo de valor, um artigo humano que é encontrado, porque tem coisa que você vai achar pedaço, vamos dizer, de cerâmica que não tem valor, você acha de monte. Mas quando é algo humano de valor encontrado num quadrado, ele recebe um número de identificação que é incluído no relatório da escavação. Por exemplo, foi achado na área M da escavação de, vamos dizer, Beit Shean, no quadrado R12, no local chamado o locus 8. Aí eles pegam aquele objeto e colocam essa sigla lá, MR1208, objeto 001. Está vendo? Para se fazer análise
detalhada e pormenorizada para, de fato, conhecer mais sobre o assunto. E aí, vamos ver o desafio de se fazer escavação, especialmente nas chamadas cidades antigas que estão em Tels, nesse morro artificial. Olha como é que funciona o processo. O pessoal vai viajando e olhando a paisagem. De repente, aparece um morro ali, que a gente diz, esse morro não é muito morro, não. Não é um morro natural. Se não é um lixão e não é um morro natural, tem coisa aí debaixo, aí eles vão mexer. Eu fui pessoalmente na antiga cidade dos Colossenses. O que foi descoberto lá? Nada. Por quê? Porque não foi escavado ainda. Eu andei em cima do Tel Colossae, bem do ladinho de Hierápolis e de Laodiceia, na Turquia, mas não mexeram nada. Quando mexerem lá, uau, o pessoal vai achar muita coisa. Na verdade, eles acham coisas todos os dias. Em Israel, uns anos atrás, o pessoal achou um pote que tinha milhares de moedas da viúva. Lembra a moeda que a viúva deu? Quer dizer, não é dela, né? Mas é igual a que ela tinha. Então, por isso, durante muito tempo, se vendeu a moeda da viúva por um preço que até a viúva pode comprar em Israel, porque acharam milhares e ela foi achada em grande quantidade. Então, sempre achando, mas não é nada extremamente valioso. Quando tem uma coisa realmente nova, então a arqueologia acaba divulgando. Mas o que eles fazem? Diante disso, eles fazem um corte numa área especificamente definida, eles chamam ali de uma fatia do bolo. A coisa é mais ou menos do jeito que você pode ver aí, tá vendo? Aqui a gente pode olhar, né? Talvez fique mais fácil até de ver desse lado aqui. Se faz uma espécie de estrutura em forma de escada. Aqui eles às vezes põem buracos para escavar, né? Porque aí você, dependendo do que você mexe e acha, você diz, olha, nessa área aqui não está se encontrando nada nessa profundidade, é provável que a gente não precisa mexer muito. E aí você vai achando, à medida que desce, a época mais antiga de escavação e a época mais recente. E aí se define. Agora veja bem, todo trabalho e toda pesquisa arqueológica tem o seu limite, não dá para ir muito longe. A gente vai fazer o que é possível, né? Porque, como qualquer projeto, tudo depende do recurso que foi investido. Um lugar espetacular, que, aliás, não é permitido a visita para grupos normais, né? É uma localidade que está a uns 40 minutos de Jerusalém, chamada Khirbet Qeiyafa. Khirbet Qeiyafa foi achada a peça de inscrição mais antiga ligada à língua hebraica que se conhece. E lá acharam uma espécie de palácio da época de Davi. Ou seria um palácio de verão ou de inverno de Davi. Na Bíblia não dá muito detalhes sobre isso. Ou talvez fosse um palácio, uma construção que a Bíblia não faz questão de mencionar. E eles escavaram e mexeram bastante. Aí chegou uma hora que parou. Por quê? Porque acabou o recurso. Não tem mais recurso para continuar. Então, como qualquer projeto, a gente depende do recurso disponível. E aí, às vezes, a questão arqueológica passa por essa situação. Então, olhando para o Tel, a gente vai começar a entender como é que a coisa funciona. Veja lá. O pessoal pega e vai escavando esse morro artificial até chegar às camadas mais antigas que revelam o passado. Então, o que eles identificam, né? Identifica ali onde é que estão os limites da cidade, propriamente dita, antiga, e vão até lá embaixo, onde a gente chega no que é a pedra virgem, a base, o início da cidade. Quem vai para Megido, por exemplo, a gente tem elementos ali de 5.000 a.C. E tem coisas que foram encontradas do lado próximo já
da época cristã, época bizantina. Jericó, por exemplo, a parte mais profunda de Jericó, é coisa de 10 mil anos atrás. E a parte mais recente escavada e disponibilizada é de 3.600 anos atrás. Só para você ver, assim, no mesmo lugar, você tem 16 áreas diferentes com essas variações de idade. Então, como é que funciona quando se pesquisa um telo? Olha lá, o pessoal vai mexendo na parte mais antiga e, de repente, encontra uma casa muito simples. Essa casa foi encontrada, ela é da época do bronze antigo, ou seja, ela tem mais ou menos o quê? 4, 5 mil anos de existência. Quando você pega uma cidade da época romana, ela já não é uma cidade cuja fortaleza é principalmente a altura. Você tem várias cidades assim que estão no nível mais baixo, porque nessa época o exército romano dava conta da defesa com uma certa facilidade, então não é a mesma coisa. Claro que a cidade mais alta sempre é vantagem, mas você vai encontrar ruínas de lugares assim, de épocas diferentes, numa extensão de terra. Por exemplo, a gente não sabe, Éfeso tem 4 Éfesos diferentes. Você tem a Éfeso bíblica, mas você tem pedaços é como uma cidade qualquer, né, que hoje, que a cidade expande, né, tem uma outra área que cresceu para lá, a cidade é de muitos séculos, então tem épocas distintas. Aí eles encontram, por exemplo, uma casa muito antiga. Quem vai para Megido pode ver isso, porque tem pedaços da escavação que estão aqui e outros que estão lá embaixo. Então você olha, você vê, olha, esse aqui está no nível 1.500 anos antes do que onde nós estamos pisando aqui. Depois, o sujeito continua a escavação, achamos outras coisas. Existe uma expansão daquela construção, existe fortificações, fizeram o teste, avaliaram, isso aqui é da época do bronze médio. Então, se avalia e se percebe, se descobre essa realidade. Pouco mais para cima, vários níveis indicando uma expansão da cidade na época da Idade do Ferro. Aí você vê esse detalhe, porque isso está dentro de um telo. Quem visita, por exemplo, um lugar chamado Tel Dan, vai ver que as cidades tiveram um comportamento diferente. A cidade da época de Abraão, mencionada em Gênesis 14, verso 14, ela está separada, está longe da cidade da época dos reis de Israel, da época de Elias, de Acabe. Há 1000 anos de diferença, a cidade está num lugar, a outra foi deslocada para outra parte, porque não tinha tanto terreno de altura. Mas em Megido, em Hatzor, outras cidades, você tem isso em cima. Aí, depois, achei uma pequena fortaleza do período grego, helenístico. O Museu Aberto de Amman, na Jordânia, é muito fácil de ver isso. Você olha a construção, isso aqui é da época bíblica antiga, isso aqui da época do Novo Testamento, isso aqui é da época bizantina, isso aqui é da época islâmica posterior. Você vai ver os lugares diferentes, de épocas diferentes, dentro daquilo que é chamado telo. A pequena fortaleza. Restos de uma igreja do período bizantino. Isso é posterior, século IV, século V, aí, depois de Cristo. E aí você tem todos os elementos de um telo. Aquele espaço estudado, pesquisado, avaliado, e com aquilo que é encontrado de épocas diferentes no estudo da arqueologia. Aí,